Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, estou passando aqui bem rapidinho para deixar algumas orientações para vocês, alunos dos segundos anos de língua portuguesa da Irene Carlos Rios, a respeito da nossa avaliação de recuperação, tá? Então, vejamos só. Na avaliação, vocês terão 8 questões fechadas, que são aquelas questões de múltipla escolha, letras A, B, C, D e E, apenas uma estando como correta. E vocês terão uma última questão, que é a questão aberta, em que vocês terão que escrever, fazer uma análise de um conto. E eis aí a necessidade desse nosso vídeo, tá? Para dizer a vocês primeiro que quem deixar essa última questão em branco terá sua avaliação anulada. Então prestem bem atenção. Gente, não é difícil o que vocês terão que fazer, mas eu preciso de um pouquinho do comprometimento de vocês. É isso, gente. Vocês sabem o que é para ser feito lá. Mas vamos a algumas orientações? Beleza, certo? Se você tá com caneta, rascunha aí bem rapidinho, fazer uma anotaçãozinha de algum modo, mas tenta acompanhar essas dicas. Beleza, certo? Então, vamos lá. Gente, por que a necessidade disso? Porque nessa nona questão, vocês terão que fazer análise do conto que estará lá, vocês irão ler, e ter que encontrar os 5 elementos, que é o pente. Mas muita gente não está se ligando o que é o pente, ainda não se recorda. O pente é isso aqui. Lembra do pente também de cabelo? Lembra dele. Tá, e o que é que ele tem a ver? É porque com o nome pente, que lembra o pente de pentear cabelo, ele vai nos lembrar os 5 elementos. P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Então, vamos lá ver o que é cada um deles. Você localiza cada um desses elementos dentro da história que você vai ler. E aí, professora, o que são personagens? Gente, personagens são o quê? A figura fictícia que você vai encontrar dentro da história, seja de uma peça teatral, seja de um romance, de um conto, de um filme. É aquele papel representado por um ator, por uma atriz, mas é em torno de quem? De quem acontece a história, né? De quem está envolvido na história. É o quem, pensa isso. Com quem é a história? Quem são as pessoas? Ou quais são os elementos, aliás, figuras? Então, personagem, localiza. Feito isso, personagem principal é o quê? É aquela que tem a história girando em torno dela. Secundária, elas participam, mas não tem tanta importância dentro da narrativa quanto a principal, tá? Enredo. Isso é o que algumas pessoas se complicam, mas não tem complicação alguma. Tranquiliza. Olha o que é um enredo. O enredo, ele é um conjunto de fatos que estão encadeados, né, ligados por um nexo, ligação de causa e efeito. Beleza? Certinho? Então, gente, o enredo é você dizer quais são os fatos que acontecem na história. É um resumo do que acontece, tá? Ele se organiza em torno de um conflito, isto é, uma oposição de interesses. É você dizer, dentro daquela história, do que é que se trata exatamente, ok? Então vamos continuando. Narrador é quem nos conta a história, gente. Mas dependendo do foco da narrativa, aí nós poderemos ter o narrador personagem, que é aquele que conta a história que aconteceu com ele, narrador em primeira pessoa, tá? O narrador observador, ele não é o personagem, ele conta a história que aconteceu com outras pessoas, por isso que é uma narrativa em terceira pessoa, ele conta a história de outra pessoa. E o narrador onisciente, cuidado, onisciente é porque ele conta a história de outra pessoa, mas ele conhece tudo que se passa, até mesmo que se passa dentro da mente das personagens, as emoções, os sentimentos. Então, ele é um narrador que ele tem um conhecimento geral de tudo que envolve a história. Narrador heterodiegético, não vou entrar muito em detalhe, mas tem o homodiegético também, autodiegético, tá? E aí entra a questão dos tipos de narradores dessa tabelinha. Leia com atenção para você saber diferenciar cada tipo. O tempo pode ser cronológico e psicológico. Gente, não tem problema também. Tempo cronológico, você vai ler. Você vai ver se os verbos estão no presente, passado ou futuro. Então, tempo. Ah, a história está no passado. Não, presente, futuro. Olha isso. Que tempo cronológico é essa questão de noção de dias, horas, meses, anos, século, de passagem do tempo. E o psicológico é o que trata das emoções das personagens, do consciente e inconsciente das personagens. O espaço. Gente, espaço lembra de um detalhe. Espaço lembra lugar. É onde se passa a história. Se é numa sala, se é na cozinha, se é numa cidade, se é numa praça, se é numa praia. É o lugar onde a história se passa. Certo? Então, gente, boa avaliação para vocês. Façam com atenção. Se dediquem um pouquinho também, tá? Tchau!